Isso aí, jogo rápido, jogo rápido. Vamos lá. Deixa eu passar um negócio aqui que eu descobri esses dias atrás e vou dividir com vocês. E vou fazer uma pergunta no final. Prestem bem atenção. Jesus Cristo, quando ele veio para a missão dele, ele buscou ali cumprir todas as profecias que havia a respeito dele. Todas, só todas, tá? Mas o que aconteceu? As pessoas pareciam que estavam cegas, não conseguiam enxergar, entendeu? E aí Jesus foi fazendo as coisas e as pessoas não enxergavam as profecias. Você tem uma ideia, no momento que Jesus entra pelas portas de Israel, Jesus olha para os discípulos e fala: vão buscar um jumento. Porque em Jeremias estava escrito que ele ia entrar sentado num jumento com uma comitiva. E isso só os reis faziam, né? Só os comandantes, os poderosos faziam de entrar na cidade sentado nos seus cavalos com uma grande comitiva. Jesus entrou e os discípulos não se ligaram na profecia de Jeremias e foram buscar sem entender o porquê estavam buscando o jumento. E Jesus foi o tempo todo assim. Tem um detalhe muito legal na crucificação de Jesus que às vezes passa despercebido. Quando a gente está lá em Marcos 15, no versículo 34, vê o que diz: E à hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E tem um ponto bem interessante sobre esse texto. Esse texto, a gente entende que Jesus estava sozinho com os pecados, né? As trevas e as luzes não se misturam, e nesse momento Jesus puxou sobre ele todos os pecados. Por isso, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não estava junto, porque Deus não está junto com o pecado, ele se afasta do pecado, né? Mas tem um detalhe muito interessante. Nesse momento, quando Jesus exclama Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele está dando um sinal, talvez o último sinal para quem estava em volta dele. Ele estava falando sobre uma profecia. Você sabe qual profecia é essa? Eu vou mostrar aqui para vocês. Em Salmos 22. Então Jesus vem e naquele momento ele coloca as primeiras frases de uma canção, de um hino profético de Davi, tá? E veja que interessante, quando ele falou isso, as pessoas que estavam em volta, eles já estavam descrentes dos profetas, porque tinha tantos profetas e as profecias para eles estavam bagunçadas. Muitos deles acho que nem estavam esperando que o Messias realmente ia vir, então eles não tinham nem noção que aquele Jesus que eles estavam crucificando era o Cristo, né? E quando Jesus fala Eloi, Eloi, porque Deus meu, porque me desamparaste, ele está falando a primeira frase desse louvor, sabe? E olha o que diz esse louvor. Salmo 22, angústia e louvor. Salmo de Davi ao regente do coro com a melodia de A Corça da Manhã. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. E assim vai. E aqui ele traz detalhes do vestimento que ia ser sorteado, do ladrão do lado falando que salve-se a ti mesmo, não salve a mim. Leiam Salmos 22, vocês vão ver a crucificação de Cristo. E foi isso que aconteceu naquele momento. Saiu um tampão do olho das pessoas que estavam em volta ali. E aí só faltava fazer uma coisa que era jorrar água. E aí no versículo 36, creio, ali do texto que a gente estava vendo antes ali, de Marcos, ele diz
que eles rasgaram, eles enfiaram a lança, saiu sangue e água, cumprindo assim a última profecia aqui da crucificação. E aí os soldados reconheceram que ele era o Messias, né? Porque aí era uma profecia, era uma canção que eles cantavam na época do rei Davi, né? Que não era um profeta, mas era um político, vamos dizer assim, né? Era o rei da época lá, então todo mundo lembrava da profecia do rei Davi e esqueceram das outras profecias. Por isso que em Hebreus, quando diz não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, ele está dizendo isso. Estude a palavra, estude a palavra, estude a palavra, né? Então não se deixe cair, né, nesse conformismo do mundo. Ah, normal, é bom, tá certo, não é tão ruim assim, precisa, tem que ser assim, vai ser desse jeito. Mas transformai-vos pela renovação da mente. E o que me chama a atenção e eu quero passar para vocês aqui para finalizar é Jesus usou o início de uma frase, né? Ele usou uma frase do início de uma canção para abrir os olhos e fazer com que aquelas pessoas que ali estavam dessem um passo para trás, visse a situação e reconhecesse que ele era o Cristo e reconhecesse que eles estavam num erro, num pecado, né? Eu mais ou menos imagino, uma vez eu estava lá no Acridas, lá, e no meio do mato lá, e estava ajudando alguém lá numa construção lá, e tinha um gatinho pulando, correndo atrás de uma borboleta, coisa mais linda do mundo. Me empolguei, eu sempre gostei de animal, peguei uma pedra e joguei alto, mas joguei longe assim, para chamar a atenção do gato. O gato estava pulando assim para minha esquerda, um pouco mais longe, e eu joguei aquela pedra bem na direita, bem longe. E aí parece que foi assim uma meia hora, porque bem quando aquela pedra começou a subir, aquele tijolo começou a subir, aquele gato que estava longe do outro lado deu 3 pulos, vup, 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 e eu vi aquela pedra, parecia que estava em câmera lenta, e a pedra caiu em cima do gato e eu acabei matando o animal. E aquilo, cara, como aquilo foi frustrante. Eu ficava pensando, mas que besteira que eu fiz. Mas o gato estava longe e eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Que acidente, por que eu fui fazer isso? E a gente, às vezes, quando a ficha cai, às vezes a gente passa por esse momento de dizer, cara, como que eu não imaginei que isso ia acontecer? E geralmente, né, a gente tem uma canção que traz isso pra gente, né? É uma canção que traz o reconhecimento. Vamos dizer assim, por exemplo, não sei se a tua canção vai ser, de repente, aquela primeira frase, aquela lá, preciso voltar ao primeiro amor. E aí, ouvindo essa frase, você já lembra e te traz uma carga de memórias que te traz lembrança de alguma coisa, ou de repente no momento para você é aquela palavra, é aquela primeira frase daquela música que diz quero que valorize o que você tem, ou então sei lá, diz aí para mim você, qual é a música, qual a primeira frase de uma música que tem tocado tua vida nesse momento, que tem feito você parar, refletir e pensar sobre suas atitudes. A minha é essa que eu coloquei no início, e aí agora, quando eu terminar de assistir aqui, você vai ver que eu vou ter compartilhado essa música para você poder ouvir a letra inteira, para ver o que Deus tem falado comigo. Fica o desafio, faça isso também.